Beleza. Olá, turma do saneamento. Boa noite aí. Tudo beleza? Bom, eu esteja aparecendo tudo certinho aí, né? Tá indo tudo certo aí no de vocês? Sim. Ah, beleza, então. Bom, então hoje a gente vai para a parte de adução e estações elevatórias, né? Depois talvez eu volte na parte de captação subterrânea. Aí só dar uns avisos iniciais aí. Eu passei os exercícios, né? E é para fazer disciplina, viu? Ele é a única forma de avaliar vai ser através desses exercícios aí para esse grau A. Então, quem não está fazendo, é bom fazer, porque senão arrisca perder por nada, né? Então, eu acho que não tem muita dificuldade em entregar esses exercícios que tem para serem entregues, não. Aí, Professor, mas era só dois ali, né? eram os exercícios que tinha referente àquela parte de consumo, né? Tinha o de população, não tinha o de população? Sim, que tava tudo dentro do PDF ali, né? Estavam no PDF das primeiras aulas todas. Então, Tá, eu achei que tivesse mais. tanto a parte de população quanto a de vazão nas partes do sistema, né? E aí, na aula de hoje eu coloquei um dado do IBGE, vocês chegaram a ver lá embaixo? No muro? Não vi. Pronto, lá tem uma parte de exercícios. Eu tentei modificar o Moodle um pouquinho, não sei se ficou bom para vocês, né? Mas era para ficar mais limpo ali o acesso de vocês. Aí a aula tem a data, e eu coloquei um link para o IBGE, um exercício para ser feito, né? Então, se vocês já calcularam a população pelos exercícios anteriores, vocês vão pegar o de todos os municípios que eu coloquei lá o link, coloca no Excel e aproveita as mesmas fórmulas dos exercícios anteriores para fazer a estimativa da população para o ano que ele pede lá, só substituir você fazendo para uma forma, dando duplo clique nela lá, ele vai aplicar todas as outras, a mesma fórmula, né? Aí seria bom para aprender algumas coisinhas aí no Excel. Mas beleza, a gente vai então seguir aqui para a aula de hoje. A gente vai tratar aqui de adução, né? Eu sei que alguns já viram essa parte em hidráulica 1, um pouco em hidráulica 2, mas tem algumas pessoas que entraram na disciplina e ainda não pegaram nenhuma dessas disciplinas. Aí acaba que a gente tem que ver um pouco sobre a adução. O que é que vocês têm aí, né? Vocês têm a parte da captação. Da captação, você tem sendo succionada a água para essa estação elevatória. Dessa estação elevatória, a gente vai mandar a água para a nossa ETA. Todo esse trecho... Aumenta a tela no médio, por favor. Desculpa, aqui eu já aumenta aumentei. a tela, que ela tá pequena a tela. Pô. É tu ali, Dio. Tu ali, É eu? clica o botão direito na tela do professor e bota PIN Vídeo. Aí fica toda a Ah, tela. tá aqui, tá. Desculpa, tá aqui. Obrigado. Tranquilo. E o que é que acontece, né? Toda essa parte que está aí, ó, antes da ETA, a gente trata ela como adutora de água bruta. Então, o que ele está dizendo é que toda a água aqui, sem nenhum tratamento, que está chegando aqui, saindo do ponto de captação até a ETA, é a nossa água bruta, né? É aquela água que a gente vai tratar para disponibilizar aí para os nossos usos domésticos e tudo mais. Para deixar potável, ela tem que passar pela estação de tratamento de água. Aqui você vai ter todos os processos de tratamento, né? Vai ter a coagulação, floculação, decantação, depois filtração e, por fim, você vai ter desinfecção com adição de cloro para eliminar possíveis patógenos que a gente tenha aí na água, né? E com isso, sua água vai estar desinfetada e vai garantir um cloro residual para possíveis contaminações da rede, porque às vezes tem vazamento, né? Então, a gente ainda tem também um cloro residual que a gente vai deixar nessa água tratada aqui para combater possíveis contaminações quando a sua água está na rede e por algum motivo tem algum tipo de contaminação dela, né? Beleza. Depois da ETA, a gente vai ter o que a gente chama de adutora de água tratada. Então, a adutora de água tratada é toda a água aqui que a gente tem após o tratamento da gente, né? Quando a gente tratou em hidráulica 1, hidráulica 2, você só ficava calculando lá, estou calculando aqui para quê, né? Essa perda de carga. Então, a gente queria saber
se ia ter energia suficiente para chegar nos lugares que a gente queria levar água. Aí a aula de hoje é para tratar um pouco desses aspectos aqui, e a gente está seguindo todo o caminho, né, desse nosso sistema de abastecimento de água. A disciplina da gente é dividida em 3 grandes áreas, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem. A primeira área a gente concentra muito nessa de abastecimento de água. Então, a gente está agora nessas adutoras e estações elevatórias. Em algum momento, a gente vai passar para ETA, reservação e depois distribuição. Distribuição, provavelmente eu vou mostrar para vocês lá um software, o EPANET, né, para ver como funciona isso na rede. Beleza. Então, vamos seguir um pouco aqui para a aula em si, né? Bom, então as adutoras, elas são esses condutos, essas tubulações ou canais que vão transportar água. A adutora trata disso, transporte de água do nosso sistema lá, seja água bruta ou a distribuição, né? Quando a gente deriva ela, a gente tem essas subadutoras. O que é que acontece? Às vezes a gente tem o nosso sistema de tratamento de água saindo de um determinado ponto e ele tem uma adutora saindo dele, sendo que no caminho ele passa por umas 3 ou 4 cidades. Então, para cada uma dessas cidades, a gente vai derivar uma adutora que a gente vai chamar de subadutora. É isso que ele está querendo dizer com essas derivadas aí, essas adutoras derivadas do nosso sisteminha, né? Aqui é um exemplo de adutora que a gente tem no nosso sistema de captação de água. Então, aqui, por flutuantes, né? Você tem aí uns mangotes flexíveis que, conforme o nível do rio, do manancial de vocês variem, tem esses flutuadores que fazem com que sua tubulação fique flutuando ali em determinado ponto. Beleza. E outra aqui do lado, mais na direita, você tem essas tubulações apoiadas em blocos de ancoragem. Vocês são da civil, né? Capaz de saberem mais que eu, mas aqui a gente tem alguns cálculos aqui para determinar a resistência desses blocos de ancoragem, né? As dimensões dele, de modo a resistir aos esforços proporcionados por essa tubulação aí. Na disciplina a gente não trata muito deles, mas eu tenho algumas planilhas, talvez eu passe para vocês futuramente, de como dimensionar esses blocos de ancoragem aqui. Não é nada muito difícil, não. Bom, aqui a gente tem essas adutoras. O que é que acontece, né? O que é que a gente tem com a adutora? Esses eventos aqui, ó, que a gente está aparecendo na foto, são adutoras bastante consideráveis. Então, um rompimento de uma adutora dessa é bastante água que joga no sistema. E por isso, quando vocês projetam um sistema de abastecimento de água, essas grandes adutoras, elas têm que passar em zonas que não tá tão povoadas, sabe? Nesse caso aqui foi um azar muito grande, né, de ter o rompimento e o rompimento ainda ir para cima das casas aqui, ó. Mas se vocês perceberem, a adutora está passando numa zona aqui sem nenhum tipo de ocupação. Porque olha o fluxo de água que é gerado com o rompimento de uma adutora dessa. E a empresa de saneamento, ela tem que indenizar, né, toda essa população. Eu estou em Salvador, na Bahia, e esses dias teve o rompimento da adutora que liga o sistema de abastecimento, né, o sistema de captação, desculpe, de água bruta até aqui na cidade. O que é que acontece? 60% do abastecimento da cidade é garantido por essa única tubulação. Quando rompeu, você tem que parar tudo para propor lá a intervenção na adutora, consertar ela e assim favorecer que volte a funcionar corretamente novamente, né? E interrompe o fluxo para a cidade toda, em plena época de coronavírus, né? E o pessoal sem água em casa, em vários bairros aqui, e reclamando. Só que as pessoas não entendem, às vezes, que tem um certo período, né? Você, para consertar uma adutora dessa, um vazamento desse, você tem que propor toda a intervenção ali, de modo a recompor aquela tubulação. Então, às vezes, a população fica sem entender, está faltando água e tudo mais, mas, às vezes, são coisas inevitáveis. No caso daqui, como está todo mundo em casa, né? Nessa época que o vírus está pegando em todas as cidades aí, o que é que acontece com o consumo de água? Ele está aumentando muito. Então, por estar aumentando muito o consumo, às vezes eles estão pressurizando muito o sistema, tá? O sistema está com muita pressão. Quando a gente pressuriza demais o sistema, tende também a ter muito vazamento. Então, até o coronavírus está interferindo no nosso sistema de abastecimento de água, né? Para vocês verem aí, terem a dimensão que afeta tudo quanto é a área do negócio, né? Mas é interessante.
Professor, até eu acho que eu ia comentar a aula passada, meu irmão mora em Bagé e todo ano nessa época falta água. As reservas da água lá acabam, assim, e eles ficaram na semana passada mais de 2 a 3 dias sem água, nada de água, tanto que eles tinham que tomar banho de água mineral. Ele comprava água mineral para conseguir tomar banho. Sim. E todo ano acontece a mesma coisa nesse período. E isso tem... Diga, finaliza a pergunta. Pode falar. Não, a pergunta, isso tem uma questão de estudo, até ele mora num prédio onde eles pagam a conta da água, tipo assim, é um contrato. Então, tipo assim, eles podem gastar o quanto for, que sempre vai ser o mesmo valor. Mas isso aí já é errado. O que é que acontece? Quando tem hidrometria baixa, isso aí é erro da empresa de saneamento. Quando ela não mede, a pessoa gasta o que ela quiser, porque você deixa o consumo desregrado, entende? Então, isso quando a gente estiver tratando de perdas em sistema de abastecimento de água, entre outras coisas, isso aí é uma forma que a empresa está perdendo recurso, porque ela não está medindo o consumo e ela está parametrizando pelo consumo mínimo. Aí a pessoa paga o mínimo, e sendo que o cara está consumindo bastante. Então, uma das formas de você restringir o uso é pelo preço, né? Às vezes as pessoas só sentem, vamos dizer, a consciência só bate nela quando o bolso dela começa a pesar. E nesse caso é erro da empresa de saneamento e não medir. O fato de estar faltando água em sua cidade pode ser por duas coisas. Ou o ponto do manancial não tem água suficiente para abastecer toda a demanda da cidade. Então, isso é um caso de você propor uma captação mais estruturada, elevar o nível de um reservatório para ter água que atenda toda essa demanda. Foi o início da disciplina, essa parte que ele quer dizer. Ou o próprio tratamento de água, você tem uma estação de tratamento de água com a capacidade muito baixa e ela não está dando conta do sistema, a sua cidade cresceu tanto e seu sistema é muito antigo, ele já está subdimensionado, entende? Pode ser isso também. Eu acredito que seja essa última opção aí, porque acredito que é muito antigo e a cidade cresceu tanto, como a questão desses sistemas que eles fazem de não ter um relógio com a cobrança individual de cada um, e a maioria dos prédios são assim lá em Bagé, né, no centro de Bagé. Eu acredito que seja isso. Então eles não conseguem ter um controle, o consumo aumentou muito nesse período, e eles não conseguem ter esse controle, e o reservatório é o menor ainda que pode ser. Aí é isso. Quando vocês forem engenheiros dessas empresas, vocês têm que... Isso é um problema em qualquer empresa de saneamento. O cara não pode fornecer... Imagine que água é o produto que você está fornecendo. É com aquilo que você ganha dinheiro. Você trata a água e você gasta produto químico para tratar essa água. Quando você não fatura aquilo, quando você não está cobrando pelo que estão consumindo, você está tendo prejuízo. Então, de certa forma, uma burrice, sabe? Quando você tem uma empresa de saneamento que ela não investe em hidrometria, que a gente fala, medição do quanto que ele está fornecendo para os usuários dele. A gente tem que cobrar e que medir, né? Então, é bastante importante ter essa medição. Quando vocês estiverem trabalhando, essa é uma das coisas que vocês têm que investir, né? E conscientizar os gestores da empresa para que tenha investimento quanto a isso. Mas vamos lá, né? Porque a aula ainda tem um bocado de coisa, eu vou adiantar. Obrigada, professor. De boa. Então, aqui a gente tem a adutora em Porto Alegre, para vocês verem mais que é um problema comum em todo e qualquer lugar, qualquer cidade. Às vezes a gente vai ter problema de rompimento de adutora, e quando tem esse rompimento, a gente tem isso aí, ó, afeta o abastecimento de água fácil. Então, imagine que você vai demorar 1, 2 dias lá para consertar sua adutora, aquela população... Quando a gente tem reservatório em casa, que às vezes é um problema do Brasil, toda casa tem um reservatório, né? Aquilo, quando a gente projeta ele para ficar uns 3 dias, sabe? Sem abastecimento da empresa de saneamento, vamos dizer. Depois que passou esses 3 dias, inevitavelmente vai ter um déficit de abastecimento. Então, se demorar mais que isso aí para ajeitar, muitos prédios aí podem ficar realmente sem água. Então, depende do porte lá da adutora que a gente tenha. Bom, a gente viu lá que a gente tem por gravidade e por conduto forçado, né? Então, por gravidade é quando é conduto livre. Conduto livre, a gente está saindo de um ponto mais elevado, né? Então, com mais potencial, para um ponto mais baixo aqui. Então, pela própria gravidade, a gente consegue ter esse escoamento, que a gente costumava ver lá com os canais quando pega hidráulica 2. Quem não pega, a gente vai ver um pouquinho, vai ver um pouquinho também no fim dessa aula de canais, essa diferença de condutos livres e forçados. Condutos livres, eu já falei, quando está sujeito à pressão atmosférica. Aí o conduto livre é um rio, por exemplo. Um rio,
um laguinho ali, ele está sobre a superfície dele está sobre pressão atmosférica, né? É um conduto livre. Tubulação de esgoto lá sem estar toda preenchida, é um conduto livre. De drenagem, se está toda preenchida também, conduto livre. Conduto forçado é quando preenche toda a sua tubulação ali. Preencheu toda a sua tubulação, ele está forçando, né? Está pressionando ela de algum jeito, pressão, força sobre área, né? Ele está pressionando uma determinada área e assim está com a pressão diferente da atmosférica. Bom, a gente então vai ter essas adutoras de água bruta e água tratada. Eu já mencionei para vocês no início, não vou falar isso de novo. Adutora por gravidade, por recalque e mista. O que é que acontece, né? Quando a gente está com aquela adutora ali por recalque, vamos dizer, e você está tendo que ter um sistema de bombeamento, imagine isso aí operando 24 horas por dia, 30 dias no mês, né? Durante os 365 dias do ano, direto. O consumo energético é muito alto. Então, alguns sistemas, eles propõem esse sistema misto. Na Bahia, em Salvador, o abastecimento é assim. Ele tem uma estação elevatória, eleva para um ponto alto, e através daquele ponto alto tem um canal que ele chega a 80 quilômetros, algo assim, vai por canal até chegar na estação de tratamento de água, para ser mais econômico, né? Porque se a bomba ficasse operando direto para levar essa água nesse ponto, a gente teria custo energético bastante elevado. Então, são coisas que vocês vão ter que pensar quando estiver implantando um sistema desse. Bom, o traçado de adutora, a gente vai seguir esses critérios técnicos e econômicos. Então, a gente vai ter esse levantamento topográfico e geotécnico. Aqui, quem tiver interesse, né, dá para fazer caminhos de mínimo custo, sei lá, isso aí tem software de geoprocessamento, a gente tem modelos digitais de elevações, né, e através desses modelos digitais de elevação, se a gente quiser, bora pegar um caminho preferencial de declividade aqui. Então, a gente consegue, às vezes, propor um caminho ótimo, né, ali que ele chegue por gravidade no ponto que a gente deseja bem facilmente com essas ferramentas. Quem tiver oportunidade de mexer no ArcGIS, QGIS, essas coisas, eu recomendo muito, porque vez ou outra talvez vocês precisem, viu? Na carreira de vocês aí. Não serve só para a minha área, né? Como para todas as áreas aí. Bom, a gente vai ver algumas questões aqui referentes ao escoamento. Então, eu vou chegar nele lá. Então, quando a gente tem o nosso conduto aqui funcionando, né? Como conduto forçado, a pressão da gente é diferente da atmosférica. Essa linha aqui, ó, vamos dizer que seja a nossa linha piezométrica. Então, como se qualquer ponto que você fizesse nessa tubulação dessa parte de cima, se furasse ali, vamos dizer, né, se botasse um pesômetro, botasse um pesômetro, ele iria chegar naquele nível ali, ó, porque ela está pressurizada e o que está dando a pressão ali, ó, é a cota que a gente está, o nível d'água naquele reservatório. A cota do nível d'água naquele reservatório que está dando pressão para todo o sistema. Como ele está acima da rede, ele está fornecendo pressão. À medida que a água caminha por essa rede, a gente vai ter o que a gente chama de perda de carga, que a gente já viu algumas vezes, né? A perda de carga é a perda de energia à medida que a água está se deslocando. E ela perde essa energia por quê? Porque ela está se movimentando. À medida que ela se movimenta, ela está entrando em contato ali com as paredes da tubulação, né? Entre outras coisas, e ela perde energia em forma de calor. Essa perda de energia que vocês sentem é a perda de pressão, né? Que a gente vai sentir, e ela sai para o meio em forma de calor, né? Ela vai se transmitir lá para o meio em forma de calor. Então, quando a gente imagine, se a gente perder tanta pressão lá, talvez a água não consiga chegar no nível do reservatório que a gente deseja. E aí, às vezes, a gente tem que dar energia para essa água chegar lá, que é quando a gente implanta as nossas estações elevatórias, sistema de bombeamento, no caso, né? Bom, o caso de baixo, a linha piezométrica, ela coincide com o nível d'água. Então, isso aqui é quando a gente tem por gravidade. Nosso sistema tem conduto livre por gravidade. Basicamente, aqui vocês vão ter essa questão. A linha piezométrica coincide com o nível d'água e a perda de carga unitária é igual à declividade desse canal que vocês têm aí, ó. Então, aquela perda de carga unitária é o quê? Aquele HF dividido por L, né? HF, perda de carga, L, comprimento. Então, a perda de carga unitária é igual à declividade desse canal, desse canal aí até o ponto que a gente deseja chegar. A gente viu isso um pouco em hidráulica 2, mas a gente vai ver em outros momentos aí. Bom, aqui a gente tem conduto livre e conduto forçado, né?
Nesse caso aqui, vocês têm esses sifões aqui, ó. A água tá vindo ali por um conduto livre. Quando vem nessa descida desse sifão invertido, ela preenche toda a coluna d'água aqui e ela vai para aquela outra câmara lá. A segunda câmara, depois ela escoa por gravidade. E por que é feito isso, né? Isso aí vai ser feito porque das condições do terreno. Imagine que você tem um terreno lá que ele vem de um ponto muito alto, mas do nada vem um vale desse aí. Seria muito caro, às vezes, você propor uma estrutura que garantisse que sua tubulação passasse toda lá por cima, retilínea, né? Aí, às vezes, fica mais viável fazer esse conduto forçado aí, em forma Professor, de... Diga. é o Robson. A gente está falando em aquele reservatório final lá, a gente está falando em que tipo de dimensão ali, em volume de água, mais ou menos? Em volume de água, isso aí depende. Imagine que ali pode ser um rio. Imagine que você está tirando de um rio para jogar em outro rio. O volume dele não interfere. O que... Pessoal, quando cair minha ligação, que vai dar, tá dando um tempo aqui, né? Vocês vão lá para o outro link que eu mandei, viu? Tá bom. Todo mundo ouvindo aí? Sim. Pronto. Lhe ouvindo, professor, lhe ouvindo. Vai para o outro link lá. Vai para o outro link quando cair minha ligação, viu? Porque em algum momento vai cair aqui. Beleza, vou continuar, mas independe de volume, viu, Robson? Você só está tirando o volume de um Tá bom. volume outro. De que forma chegar? Se você tiver um reservatório, o reservatório tem que comportar o volume que você está tirando desse outro lugar. Então, vai acontecer basicamente isso. Bom, então a gente, por algumas questões de segurança, a gente tende a fazer com que nossa linha fique abaixo daquela piezométrica lá. Se a sua tubulação ficar abaixo daquela linha, ela vai estar funcionando perfeitamente. Bom, quando não tem, aí eu recalco que é um sistema de bombeamento, né? Quando as condições impedem o fluxo de água, vocês têm que colocar algum sistema de recalque, que no caso é a nossa estação elevatória aí, um sistema de bombeamento. E o que é que o sistema de bombeamento faz? Imagine essa figura aí do lado esquerdo. Ele está pegando de um ponto baixo e tem que levar para um ponto alto. A gente nunca viu água subir ladeira, né? Então, como a água não vai subir sozinha, a gente tem que fornecer energia para ela. E a forma de fornecer energia é através do nosso sistema, das nossas estações elevatórias. Aqui a gente vai ter a nossa conjunto motor-bomba, né? Transformando lá uma energia elétrica, por exemplo, em energia mecânica, que ele fornece essa energia aí para a água alcançar elevações maiores. À medida que ela alcançou essa elevação, ele chega até aquele ponto vertical lá em cima, né? O nível que ele vai chegar lá do outro lado é referente às perdas de carga que ele vai ter à medida que caminha nessa tubulação. Então, a gente forneceu uma energia e vai ter as perdas de carga até chegar no nível que ela vai parar no outro ponto. Então, todas essas estão querendo dizer isso. A da direita aí, vocês têm duas estações elevatórias, então, provavelmente a primeira não tem capacidade de mandar água direta até outro reservatório. Você manda a água, ela só vai chegar até aquele nível lá, quando tem todas as perdas de carga, ela chega até aquele nível intermediário, e naquele ponto a gente vai ter que ter outro sistema de bombeamento para elevar a água novamente para onde a gente deseja. Então, isso, a transposição de São Francisco, imagine que funciona como se fosse isso aí, ó. Essa figura... Desculpa, professor. Pode repetir essa parte aí que eu não entendi no gráfico. Eu estou olhando em outro lugar também, tá? O senhor está falando no slide o segundo gráfico, né? O da direita. O da direita lá. Ah, tá. E aí, como é que eu vejo que no segundo reservatório eu vou precisar de um bombeamento? Pode explicar de novo essa parte que eu não entendi, perdão? Tranquilo. O que é que acontece, né? Você tem que elevar a água de um nível mais baixo para um nível mais alto. Isso aí, quando você pega hidráulica 2 lá, a gente vai verificar, a minha água, ela não consegue subir uma ladeira sozinha, né? Você não vê água subindo ladeira, né? Então, se essa água não consegue subir, a gente tem que fornecer energia para ela. Só que quando você fornece essa energia para a água, ela vai caminhar na adutora e vai perder pressão igual. Então, à medida que ela está andando e perdendo pressão, ela cai naquela situação daquele ponto, vamos dizer lá, ó, aquele da direita.
ela caminhou e perdeu pressão, de modo que o máximo nível que ela chega é onde tem aquela linha ali na horizontal, tá vendo? Ela só vai conseguir chegar ali. Que seria a extensão elevatória 2. Isso. Ali vai ser o nível Perfeito. que chegar, porque ela perdeu a rede ali, a adutora, ela vai estar perdendo carga à medida que passa nessa adutora. E a bomba tem uma determinada potência e altura manométrica lá qualquer. Então, vamos supor que, quando computa tudo, o máximo nível que ela vai chegar vai ser ali, quando a altura manométrica da bomba, a potência da bomba e as perdas de carga que ela deu no sistema, o máximo nível que ela vai chegar é naquele ponto lá da outra bomba. E aí, por ela não conseguir subir o resto, você tem que fornecer outra energia para ela chegar lá. Isso a gente vai ver um pouquinho lá em sistemas elevatórios, o que fazer, né? Mas é mais tema de hidráulica 2. Quem pegou hidráulica 2 é para saber um pouco mais, né? Essas coisas aí. A gente vai ver aqui mais para frente também. Bom, a questão de vazão, horizonte de projeto, vazão de adução, período de funcionamento da adução. Isso aqui é importante porque, né? Horizonte de projeto é aqueles 20, 25 anos que eu falei para vocês lá. A gente não quer ficar fazendo alterações no nosso sistema direto. Então, a adutora de vocês, ela tem que ser projetada com um período grande. O sistema de bombeamento, que são as bombas que vão mandar água, ele não necessariamente, início de plano, ele tem que ter toda a capacidade para fim de plano, entende? Porque no início de plano, vocês não vão estar... com toda aquela vazão em operante. Imagine que eu projetei para a população hoje de 10 mil, daqui a 10 anos, 20 anos, a população subiu para 20 mil. Então, eu teria que atender aquela população de 20 mil. A adutora, ela tem que ser projetada para essa população de 20 mil. Mas o sistema de bombeamento, eu não preciso atender essa população já, porque ela é população de final de plano. Então, o lugar onde eu vou implantar meu sistema de bombeamento, eu posso deixar só reservado os lugares para implantar minhas bombas. Então, porque bomba perde vida útil, né? Imagine, a gente envelhece, a gente vai ficando mais velhinho quando passa os tempos aí, até o momento que nossa vida útil foi embora. A mesma coisa vale para a bomba, para qualquer outro tipo de material. Ele vai perdendo vida à medida que passa o tempo. E assim, a gente pode só deixar o espaço reservado, a estrutura de implantação, mas a gente não necessariamente compra a bomba. A gente deixa para implantar ela depois. Bom, a vazão de adução é aqueles temas da primeira aula, o quanto que a gente vai estar aduzindo lá, baseado na população. E o período de funcionamento lá é porque é aquele negócio do horário de pico, né? Então, a gente não quer que o sistema opere lá com... a gente não quer que nosso sistema opere 24 horas por dia, porque tem um período que todo mundo está em casa consumindo energia e a empresa de energia elétrica, ela cobra mais pela água ou pela energia. Então, aí fica a energia muito cara e operar nesse período é muito caro para as empresas, é necessário evitar que opere. Então, normalmente, se for operar um sistema de bombeamento, vai operar lá no máximo às 16 horas, né? Quando tem que operar no período de pico, normalmente tem que pedir autorização lá para os gerentes, porque normalmente fica muito caro. E aqui a gente tem, eu só vou passar rápido aqui, mas o período de projeto de vocês de 20 a 50 anos. Viu? Quando forem projetar, então, usa um período desse de 20 a 50 anos. Esse é o período lá de estimativa da população de vocês. Aí vai depender dos portes da empresa, né, do crescimento da cidade. Vocês, como engenheiros, vão ter que avaliar isso aí para definir esse período. Agora, imagine que São Paulo tem rede lá com 50 anos sem trocar, entende? Imagine uma cidade gigantesca que nem São Paulo, a gente não pode ficar alterando lá a rede de água da cidade todo dia, né? Porque interfere no fluxo contínuo deles. Isso, às vezes, a gente tem que projetar com um período lá de vida bastante elevado. Então, aí tem uma base para vocês, de 20 a 50 anos, para vocês projetarem a população de vocês. Então, a gente tem a vazão em função do que a gente já viu naquela aula de consumo. Aqui está as equações, né? Depois baixem de novo aquela aula, porque depois eu fui ver, tinha um negócio que ele estava, esse C daí está multiplicando antes, viu? Depois coloca assim, mas eu já tinha ajeitado lá. Quem pegou depois, baixa de novo aquela aula de consumo, que deve estar certinho lá. Ali a gente já viu esses equacionamentos. Bom, esse T aqui de 16 a 20 horas, eu não sei, como é o nome da outra menina aí que eu esqueço mesmo? É Diene, e quem é a outra que teve a dúvida? Letícia, é? Letícia, sou eu. Pronto. Esse T que na outra aula tu ficou na dúvida, né?
foi aquele que É que a gente, na verdade, não é o do T que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida na equação, porque a gente tem uma equação hoje em dia, a gente calcula litros por segundo dividido por hora. E a gente não transforma essas horas, que nem a gente recebeu 16 horas, a gente não transforma essa hora em segundo para a gente conseguir manter a mesma unidade na equação. Mas aí o senhor me explicou que aquele 24 seria que eu também seria em horas, por isso que eu consigo. Isso. Aí a entrada do tempo já é em horas e ele vai te dar o valor correto. Mas estava correta a equação, não estava. Só que faltou explicar essa questão mesmo. E você pode entrar em horas que ele vai dar o resultado em litros por segundo ali no caso, porque já tem embutido as conversões ali, né? Então era mais para relembrar isso aí. Terminando o tempo já, eu acho. Aí se terminar, vai para outra live, eu acho que acabou 8h10, né? Que eu comecei 7h30. Se cair, foi porque acabou, aí a gente vai para outra. Aqui tá falando menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Se acabar, vai para outra. Eu vou também. Acabou aí? Beleza.